Meu cordial boa noite a todos vocês que se inscreveram no Clube da Bíblia. É uma satisfação muito grande recebê-los aqui para a nossa primeira aula desta jornada que nós estamos chamando de módulo 1. É o módulo introdutório de estudos profundos da Palavra de Deus. Esse primeiro módulo ele tem o objetivo de servir como uma introdução geral à Bíblia. Por sinal, esse é o nome de uma disciplina dentro de um seminário teológico, Introdução Geral à Bíblia. Nós vamos usar a aula de hoje e a próxima aula para avaliarmos a Bíblia como um objeto de estudo, a Bíblia como livro, não necessariamente como algo da nossa devoção. Nós vamos olhar para ela como um livro, independentemente da gente acreditar que seja a palavra de Deus ou não. E a aula de hoje, ela tem algumas informações muito interessantes e muito especiais para você. Fique comigo, acompanhe agora essa sequência de algumas informações interessantíssimas sobre a Bíblia e talvez eu já consiga responder boa parte das perguntas que você tem quando você pensa na Bíblia como um livro especial. E se você tiver alguma dúvida, dá tempo de você colocar aqui no chat e, na medida do possível, vou tentar respondê-las, se estiverem relacionadas ao tema de hoje, e senão a gente vai anotar essas perguntas e mais adiante a gente vai compartilhar com vocês. Meu nome é Antônio Tavella e eu tenho a honra de ser o professor aqui do Clube da Bíblia para compartilhar esse conteúdo. Informação número 1, quando a gente pensa neste livro aqui, a Bíblia Sagrada. Este livro é o livro mais importante do cristianismo. Você sabe que existem 5 grandes religiões no mundo. O cristianismo é a maior destas 5 grandes religiões. E o cristianismo ele é caracterizado como sendo a religião que está relacionada aos ensinamentos deste livro, que nós chamamos de Bíblia Sagrada. Eu tenho aqui nas minhas mãos, eu tenho uma coleção de Bíblias, na verdade, mas esta aqui, de forma especial, já me acompanha nas minhas viagens, e ela tem um texto maravilhoso, e é uma das minhas preferidas, de tantas que eu tenho aqui, é a Bíblia do meu coração. E esta Bíblia, eu me relaciono com ela assim de forma devocional, porque eu acredito que ela seja a palavra de Deus. Repito, é este o sentimento, e é este o pensamento de mais de 1 bilhão, mais de 2 bilhões de pessoas ao redor do mundo. A Bíblia é o livro sagrado dos cristãos. E hoje nós temos ao redor do mundo, vou colocar agora números arredondados, tá bom? Depois eu posso trazer isso de forma mais precisa. Hoje nós temos ao redor do mundo mais de 2 bilhões e 300 milhões de pessoas que se dizem, que professam ser cristãs. E é isso é quase que automático. A pessoa diz, eu sou do cristianismo, eu sou uma pessoa adepta da religião cristã. E essa pessoa diz, para mim, a Bíblia é um livro sagrado. Evidentemente, num planeta com mais de 8 bilhões de pessoas, nem todas as pessoas vão pensar e vão dizer a mesma coisa a respeito da Bíblia. Então, no nosso caso, especialmente aqui no Ocidente, de forma específica para nós aqui no Brasil, o Brasil é um país hegemonicamente cristão. Nós temos mais de 150 milhões de pessoas no Brasil que professam, se declaram como cristãs. Então, imagina, no Brasil, com mais de 210 milhões de pessoas, aproximadamente 70%, 75% dessas pessoas dizem, eu sou cristão e eu acredito que a Bíblia é um livro especial. Esta é a primeira informação que eu quero compartilhar com você. A segunda informação é o significado da palavra Bíblia. A maioria de nós, quando olha para esse livro, especialmente porque já está escrito na capa, é muito raro você encontrar uma Bíblia que não esteja escrito na capa, Bíblia. E até tem uma curiosidade. Se por um acaso você que está com a Bíblia na sua mão agora, eu tenho uma Bíblia aqui, pastor, na minha Bíblia não veio escrito nada. Ela só tem a capa e não tem escrito nada. Se por um acaso você tem uma Bíblia assim, pode escrever aqui no chat. A minha Bíblia não tem nada escrito na capa. Mas boa parte das Bíblias, isso é convencionado, boa parte das edições, elas virão escrito Bíblia Sagrada.
O significado da palavra Bíblia é muito interessante. A palavra Bíblia não é uma palavra de origem portuguesa, ela é uma palavra de origem grega, e ela vem de uma palavrinha no singular. Você vai descobrir agora que a palavra Bíblia, mesmo não tendo S, ela é uma palavra no plural. Ela vem de uma palavrinha no singular que é biblos. Biblos. E a tradução de biblos é livro. E a tradução de Bíblia é livros. Então, é no plural. Então, a palavra Bíblia, no grego, significa livros. E aí, imediatamente vem a pergunta: puxa vida, como assim livros? Eu estou segurando aqui na minha mão um único volume. Então, como livros? E aí vem aquela resposta muito interessante, né? Na verdade, a Bíblia, ela é uma biblioteca. E aí, você já matou a charada, né? Por que a palavra Bíblia e biblioteca tem o mesmo radical? Biblos, livro. Biblioteca é uma coleção de livros. E Bíblia significa livros. É a palavra livros no plural. Mas a gente pode usar essa expressão. A Bíblia é uma pequena biblioteca. É um único volume, mas ela tem 66 ou 73 livros. Opa! Quer dizer que a Bíblia não é a mesma? Esse aqui é tema de um estudo muito interessante que virá pela frente. Nós temos o que nós chamamos a Bíblia protestante, que ela tem 66 livros. E nós temos o que chamamos de Bíblia católica, que tem 73 livros. Então, eu estou falando aqui com algumas pessoas que são católicas, ela pode pegar a Bíblia e contar, vai lá no índice, logo nas primeiras páginas, ela vai dizer, a minha Bíblia tem 73 livros. E você que é protestante vai pegar a Bíblia, vai lá no índice, mas a minha só tem 66. E aí, logicamente, né, eu quero destacar o ponto em comum, e não a diferença, para você dizer, não quero estudar no Clube da Bíblia, porque o Clube da Bíblia adotou uma Bíblia de 73 livros, ou adotou uma Bíblia de 66 e eu estou fora. Não é nada disto. Repito, nós estamos aqui fazendo um estudo que é totalmente desprovido de qualquer preconceito, não é um estudo que está segmentado, direcionado para alguma pessoa de alguma religião específica. Esse estudo é para todos aqueles que querem conhecer a Bíblia. Repito, mesmo que seja meramente por curiosidade. Eu não reconheço a Bíblia como sendo um livro sagrado, mas quero conhecê-la. Bem-vindo, bem-vindo ao Clube da Bíblia, mesmo assim. Onde é que está essa diferença de uma Bíblia ter 73 e a outra ter 66? Não perca as cenas dos próximos capítulos e as próximas aulas, que nós vamos contar essa história, e você vai conseguir responder a pergunta: 7 livros foram acrescentados ou 7 livros foram tirados? Ou as duas coisas? Não perca, nós vamos voltar nesse ponto. A Bíblia, ela está dividida em 2 grandes partes. Uma parte que nós chamamos de Antigo Testamento. E enquanto eu estou falando, se porventura você estiver com a Bíblia nas mãos, logo nas primeiras páginas, eu encontro aqui na minha Bíblia especificamente, tá? A página de abertura vai estar escrita aqui, Bíblia Sagrada, e diz qual que é a versão. Logo em seguida vai ter um índice, deixa eu ver se dá para ficar aqui na frente do meu rosto. Índice geral. E aí, nesse índice geral dos livros da Bíblia, você vai ver que ela está dividida em 2 grandes partes: Antigo Testamento e Novo Testamento. E eu tenho aqui uma página de rosto, uma página de apresentação da primeira parte, que é o Antigo Testamento. E depois, lá no último quarto da Bíblia, depois de 3 quartos aproximadamente, eu consigo abrir, estou procurando aqui na minha Bíblia bem rapidinho, só para mostrar aqui de ilustração, eu vou encontrar uma página de rosto também, inaugurando a segunda parte da Bíblia, e aqui vai estar escrito Novo Testamento. Essas 2 divisões da Bíblia, elas existem por uma razão muito, muito clara.
A primeira parte, que nós chamamos de Antigo Testamento, como o próprio nome diz, é a parte que foi escrito primeiro, e lá atrás. E a gente resume da seguinte maneira: a principal diferença entre Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento são os livros que foram escritos antes de Jesus Cristo. E o Novo Testamento são os livros que foram escritos depois de Jesus Cristo. Isso aqui, a título de ilustração, a gente diz que segue o modelo da história. Para nós, a história aqui no Ocidente, para nós, o nosso calendário, que nós chamamos de calendário gregoriano, nós usamos a pessoa de Jesus Cristo como um marco para dividir a história. E nós usamos a pessoa de Jesus Cristo como um marco para dividir também esse livro sagrado. Então, a gente tem os livros que foram escritos antes de Jesus, e nós chamamos esses livros de Antigo Testamento, e nós temos os livros que foram escritos depois de Jesus, e nós chamamos esses livros de Novo, essa coleção nós chamamos de Novo Testamento. Os livros, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, eles estão agrupados e não é em ordem cronológica. A única divisão por ordem cronológica é esta: Antigo Testamento antes de Jesus, Novo Testamento depois de Jesus. Mas os livros, eles estão agrupados por pontos em comum. Então, se alguém perguntar para você, por que, quando a gente abre a Bíblia, bem no meio da Bíblia, você chega lá no livro de Salmos, muito fácil achar o livro de Salmos dentro da Bíblia, porque você abre ela no meio, geralmente a gente cai lá no livro de Salmos. Se você perguntar por que o livro de Salmos ele é antecedido pelo livro de Jó e ele é sucedido pelo livro de Provérbios, por que esses livros estão agrupados? A gente vai responder: por pontos em comum. Qual é o principal ponto em comum que estabelece esse agrupamento de livros? E a resposta é estilo literário. O conteúdo dos livros determina o estilo daquela literatura, e esse é o fator determinante para que a gente possa agrupá-los. Então, a título de exemplo, eu falei aqui do livro de Salmos. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, esses livros, eles formam um bloco que nós chamamos de livros poéticos, porque o estilo literário deles é essencialmente poesia. Aí você pode dizer, mas pastor, lá no livro do profeta Isaías, também tem uma porção enorme do livro que é escrito em poesia. Sim, mas não é um fator determinante. O livro do profeta Isaías, ele tem um conteúdo essencialmente de profecias. E é por esta razão que eles estão agrupados. São livros que nós chamamos de livros proféticos. E, curiosamente, são blocos que se sucedem. Nós temos o bloco dos livros poéticos, e a partir do profeta Jeremias, nós temos um bloco dos livros, a partir do profeta Isaías, nós temos o bloco dos livros proféticos. No Novo Testamento, vou colocar agora a título de exemplo, nós temos os 4 primeiros livros do Novo Testamento, que são chamados de evangelhos. E qual seria o grande ponto em comum dos evangelhos? É que os 4 livros, eles contam a vida e os ensinos do Senhor Jesus Cristo. Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos. E eles estão agrupados dessa maneira, independentemente do tempo em que eles foram, da data em que eles foram escritos, e eles estão agrupados dessa maneira por esse ponto em comum determinante. Um outro ponto em comum é quando você tem um mesmo autor. Vou pegar os 5 primeiros livros da Bíblia, foram escritos por Moisés. Moisés é o primeiro autor, é o primeiro escritor a ter escrito livros que fazem parte da Bíblia. E no caso de Moisés, ele é o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, e ele é o autor do primeiro livro que foi escrito. E não foi o livro de Gênesis.
Isso aqui é uma curiosidade muito interessante. O livro de Gênesis é o primeiro na nosso agrupamento de livros, mas ele não foi o primeiro a ser escrito, foi o livro de Jó. O primeiro livro da Bíblia a ser escrito foi o livro de Jó. Mas o livro de Jó não está antes de Gênesis, ele está junto com os Salmos. E alguém se lembra por quê? Eu acabei de explicar por que Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, por que eles estão agrupados? E a resposta é por causa do seu conteúdo, do seu estilo literário, que é poesia. Então, interessante. Um dos fatores para agrupar os livros é o autor, mas o fator determinante é o estilo literário, é o conteúdo do livro. Então, o livro de Jó foi o primeiro livro a ser escrito, estou arredondando, tá? A gente não consegue estabelecer exatamente a data, cerca de 1.500 anos antes de Cristo. Meu Pai do céu. Nós estamos depois do ano 2000 e nós temos aqui na Bíblia alguns livros que foram escritos cerca de 1.500 anos antes de Cristo. Isto significa que uma parte da Bíblia, ela realmente, na verdade, todos os livros da Bíblia são milenares, mas este, gente, é muito impressionante. Como que um livro escrito cerca de 1.500 anos antes de Cristo chegou às nossas mãos? É verdade que não é unicamente a Bíblia que tem livros milenares. Nós temos livros lá da Grécia, do período clássico da Grécia, que também chegaram, escritos que chegaram às nossas mãos e que são milenares, e outros livros. Mas eu quero destacar aqui de forma especial que a Bíblia tem livros com mais de 3.500 anos. São os primeiros livros escritos por Moisés. O Antigo Testamento, ele tem uma língua original. Os autores do Antigo Testamento escreveram a Bíblia em hebraico. Me perdoe, acabei esquecendo de trazer aqui um texto em hebraico, só para mostrar para você. Mas depois eu vou conseguir e compartilho com você na semana que vem, a título de recapitulação, eu vou compartilhar aqui com você na tela um pequeno texto hebraico. Então, a gente tem, basicamente, quase a totalidade do Antigo Testamento escrito em hebraico, e algumas porções pequenas que foram escritas em aramaico. Aramaico é uma língua prima do hebraico, escrita assim de forma muito similar, muito parecida, mas é um outro idioma. E algumas pequenas porções do Antigo Testamento também foram escritas em aramaico. Então, de cara, a gente já tem aqui um desafio. A Bíblia, as línguas originais da Bíblia, elas são de um outro tempo e de uma outra cultura. E hoje, se você que fala espanhol, a título de exemplo, tá? Você que fala espanhol, você sabe que mesmo que nós estejamos vivendo no mesmo século, no mesmo período, quando você vai apresentar alguma expressão em espanhol, ela é carregada de significado cultural, ela é carregada de significado daquela região onde se fala o espanhol. E a gente enfrenta esse mesmo desafio com a Bíblia, seja no hebraico, que é a língua do Antigo Testamento, seja na língua do Novo Testamento. Então, de cara, eu já quero dizer para você, por que a gente precisa de ajuda, de orientação, quando a gente quer realmente estudar e conhecer a Bíblia profundamente? É porque a gente tem alguns desafios que são muito grandes. O desafio do tempo, o desafio da cultura, o desafio da língua original, tudo isso são desafios que geram complexidade para a gente entender o texto da Bíblia. E o que nós queremos oferecer aqui no Clube da Bíblia é conhecimento básico para que você consiga pegar o texto bíblico e tirar dele o máximo de conhecimento que esteja o mais próximo possível daquilo que foi a ideia original do autor. Quando o autor disse aquela frase, quando o autor escreveu aquele livro, o que ele queria transmitir? É na busca deste significado que nós queremos avançar com mais profundidade. E é por essa razão que conhecimento, olhando para a Bíblia de forma assim generalizada, isso pode nos ajudar. Vou recapitular e avançar bem rapidinho aqui para o Novo Testamento. Antigo Testamento, livros que foram escritos antes de Jesus Cristo. Os primeiros livros foram escritos por Moisés cerca de 1.500 anos antes de Cristo,
e a principal língua do Antigo Testamento é o hebraico. Na Bíblia protestante, o Antigo Testamento tem 39 livros, e na Bíblia católica, o Antigo Testamento tem 7 livros a mais, 46 livros. Aí, abrindo parênteses, né? Quando a gente fala da diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante, não tem diferença no Novo Testamento. Os livros que nós temos de diferença, essa diferença de numeração aqui, do número de livros, está no Antigo Testamento apenas. Agora, falando do Novo Testamento, livros que foram escritos depois de Jesus Cristo. No Novo Testamento, nós temos apenas, entre aspas, 27 livros, 39 no Antigo, ou 46, 27 no Novo. O Novo Testamento foi escrito unicamente em grego e chegou até nós praticamente intacto, especialmente pelo fato de que é mais recente, e ele teve os seus primeiros livros escritos logo depois do ano 50 depois de Cristo. Jesus Cristo, ele morreu e ressuscitou no ano 31 da nossa era. Então, no ano 31 depois de Cristo, Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Cerca de 20 anos depois, começaram a ser escritos os primeiros livros do Novo Testamento. E o último livro do Novo Testamento a ser escrito não é o último livro que está na Bíblia. Na sua Bíblia, como na minha, o último livro é o livro do Apocalipse. Mas o último livro a ser escrito foi o Evangelho de João. O ponto em comum com o Apocalipse é que é o mesmo autor. Separado, o livro foi escrito separado por algumas dezenas de anos. Mas João, que escreveu o livro do Apocalipse, o último livro que ele escreveu foi o Evangelho de João. E agora vamos lá de novo. Estou repetindo que é para você gravar. Por quê? O Evangelho de João não está depois do Apocalipse. E eu disse aqui no começo, quando eu falei que os livros eles são agrupados por pontos em comum, especialmente o seu conteúdo, o seu estilo literário. É porque o Evangelho de João, ele conta a vida e os ensinos de Jesus Cristo, assim como o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas. Então, os 4 evangelhos estão reunidos. O Evangelho de João foi escrito cerca do ano, aproximadamente, lá próximo do ano 100 depois de Cristo. E ao dizer isto, a gente já consegue descobrir que entre o primeiro livro a ser escrito e o último livro a ser escrito, passaram-se aproximadamente 1.600 anos. A Bíblia, ela não foi composta em um único ano. A Bíblia ela não foi composta num único século, nem num milênio. A Bíblia foi escrita num período de 1.600 anos. Num próximo momento, eu vou explicar para vocês como é que esses livros escritos em lugares diferentes, escritos por pessoas diferentes e escrito em tempos completamente diferentes, como é que eles foram reunidos, como é que eles foram agrupados. Eu vou compartilhar essa informação com vocês mais adiante. Aproximadamente 40 autores participaram na composição da Bíblia. E aí você pode dizer, e esses autores escreveram alguma coisa que não estão na Bíblia? Sim, eles escreveram algumas cartas, alguns conteúdos que não vieram a fazer parte desse volume sagrado que a gente chama de Bíblia. E também houve pessoas maravilhosas, homens de Deus, que escreveram coisas que não vieram, e homens de Deus maravilhosos que nunca escreveram nada, mas a sua vida e os seus ensinos estão registrados na Bíblia. E o principal deles é um tal de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o protagonista da Bíblia, ele é o personagem central da Bíblia. E você não tem nenhum livro, ele ficou aqui conosco antes da sua morte e ressurreição, pouco mais de 33 anos, e ele não escreveu nenhum livro. Mas a sua vida e os seus ensinos foram registrados por outros homens que a Bíblia chama de profetas. E eu agora já estou indo aqui para o encerramento, acabou meu tempo aqui, já passei 1 minuto, e eu quero dizer para você que esses profetas, se a gente fosse encontrar uma palavra que se aproximasse do significado da palavra e da função de um profeta, a palavra que melhor identificaria seria porta-voz.
Os profetas foram homens que receberam a mensagem de Deus e escreveram essa mensagem. E eu quero pedir permissão para você agora para ler um pequeno texto. São apenas 2 versinhos que estão aqui na Bíblia e nós vamos encerrar com esses 2 versinhos. Esse pequeno texto foi escrito pelo apóstolo Paulo, e é uma carta que ele escreveu a um jovem pastor que ele tinha compartilhado o evangelho com ele, que ele ensinou, e esse jovem pastor se chamava Timóteo. Então, quando o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, ele disse o que nós vamos ler agora. Você que está com a Bíblia nas mãos, eu vou ter que abrir esse pequeno parênteses. Eu sei que já acabou meu tempo, mas eu preciso abrir esse pequeno parênteses. Veja, a Bíblia, ela é uma coleção de livros. E para a gente encontrar partes específicas desses livros, depois de muitos séculos, um camarada falou o seguinte: eu vou dividir a Bíblia em capítulos. Ele pegou livros da Bíblia e foi dividindo aquele livro em capítulos. Passado mais um tempo, o outro falou assim, e eu ainda vou dividir os capítulos em pequenos textos menores, que nós vamos chamar de versos, ou versinhos, ou versículos. A palavra versículo significa versinho, pequenininho. Então, a Bíblia está dividida dessa maneira. Você tem a Bíblia, que é a biblioteca, é um volume com 66 livros, no caso da minha, que é uma Bíblia protestante. Eu abro a Bíblia no livro, e quando eu estiver no livro, ele está dividido em capítulos. Então, eu vou no capítulo 3. Então, agora, a título de exemplo, tá? Eu abro a minha Bíblia no livro de 2 Timóteo, que é uma carta do apóstolo Paulo lá no Novo Testamento. Na minha Bíblia, especificamente, está lá pela página 930, ou seja, é lá no finalzinho da Bíblia mesmo. Eu vou lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, que é um número em negrito maior, que está na página, e eu vou até o versinho, e no caso eu quero ler 2 versículos, que é o versículo 16 e o versículo 17. Esses são números pequenos que estão dentro do texto. Alguns estão dentro, outros estão na margem esquerda, mas é fácil de descobrir. Então, vamos lá. Quando a gente usa essa expressão, a gente está usando a expressão, uma referência bíblica. A referência bíblica é formada pelo livro, o capítulo e o versículo. Então, a referência bíblica aqui é 2ª carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Eu leio aqui na minha Bíblia o seguinte texto. Toda a escritura é um termo referindo-se à Bíblia. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Olha que coisa interessante. O que eu quero destacar aqui? 2 coisinhas. Primeiro, nas palavras do apóstolo Paulo, toda a escritura, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Na próxima aula, eu vou explicar o que significa esta ideia de que a Bíblia é inspirada por Deus. Já dei uma dica. O profeta era porta-voz. Então, nós vamos estudar um pouquinho a relação entre o autor da Bíblia e o seu porta-voz. Entre o originador da mensagem e aquele que serviu como meio do caminho para escrever a mensagem. O apóstolo Paulo está dizendo, toda a escritura é inspirada por Deus e ela é útil para muitas coisas. Ela é útil para ensinar, para corrigir, ela é útil para preparar a pessoa para toda boa obra, ela é útil para oferecer para a pessoa o conhecimento da salvação. Por sinal, olha que coisa interessante, todas as religiões do mundo, todas, elas têm esse ponto em comum. E o cristianismo, que é a maior religião do mundo, com esse livro especial que ele considera sagrado, tem esse objetivo. Todas as religiões do mundo querem compartilhar com as pessoas o caminho da salvação. E no caso do cristianismo, nós vamos encontrá-lo nas páginas desse livro sagrado. Isso aqui é um mapa muito especial que está aí nas suas mãos e que a gente quer conhecer ainda mais. E eu encerro as minhas palavras antes do sorteio. E antes da gente compartilhar o link, eu encerro as minhas palavras respondendo aqui uma pergunta que a Adriana colocou. Vamos ter algum material impresso do estudo da Bíblia? O que nós vamos oferecer para cada videoaula que nós tivermos, nós vamos entregar um pequeno esboço.
É como se fosse um roteirinho com os tópicos. Não é um texto, não é uma apostila, não é um texto muito elaborado. Depois eu vou sugerir literatura, livros que são clássicos, que são best-sellers a respeito de temas específicos que nós estamos estudando. Por sinal, esse módulo agora, que nós chamamos de Introdução Geral à Bíblia, é baseado num livro de um professor de teologia muito famoso aqui no Brasil, é baseado num livro chamado Introdução Geral à Bíblia. Depois eu vou passar aqui dicas de como você pode ter acesso a esse livro. É um livro de um professor de teologia chamado Emilson Reis. Então, ali você pode se aprofundar nesse conhecimento. Mas o que nós vamos oferecer aqui, e aí você vai recebendo, entre aspas, você vai poder colecionar, nós vamos entregar para cada videoaula que nós tivermos, nós vamos entregar um pequeno esboço com as informações gerais que nós entregamos aqui para você através da videoaula. Isso vai servir para você compartilhar com alguém, de maneira que possa ser útil, que você possa levar lá para a sua escola bíblica, que você possa levar para a sua igreja, e assim por diante. Tá bom? Respondida aqui a pergunta da Adriana. Podem me cobrar, porque daí toda semana a gente vai compartilhar isso aqui com vocês. Tiagão, eu fiquei sabendo que nós temos 2 Bíblias e nós temos 3... Ah, não. Explica aí, amigão. Eu ia falar do sorteio agora. Legal. Eu não sei se todos receberam a mensagem para participar do sorteio e quem pôde participar. A gente tem aqui em minhas mãos uma Bíblia, e essa Bíblia é na mesma linguagem que eu tenho, que é a Nova Versão Transformadora, uma linguagem super legal. Acho que não está dando para ver aqui. É uma Bíblia super bacana. E a gente tem aqui para sorteio mais 2 livros. Vamos ver, que chama Caminha Cristo. Vamos ver se dá certo o sorteio. Tentei programar aqui a questão. O pessoal tá mandando, erguendo a mão, seria para pergunta. Se for, puder encaminhar no chat, o pastor já vai vendo e depois já vai direcionando para a gente poder responder. Vamos tentar fazer o sorteio aqui, ver se dá certo. Vamos lá, Tiagão, deixa eu só repetir aqui para a gente não gerar uma frustração aqui para aqueles alunos super participativos. Eu trabalhei muitos anos aí dentro de um seminário, uma das coisas que mais me alegrava era dar uma aula e ver um monte de gente levantando a mão. Professor, eu quero falar. Repito, hoje, pelo tempo muito curtinho, e pelas dezenas de pessoas que nós temos aqui participando, não me foi possível dar a palavra para vocês. Então, aqueles que levantaram a mão, se porventura levantaram, usaram do recurso, né, que fica aqui embaixo da tela, aparece ali o recurso de levantar a mãozinha, aqueles que levantaram a mão pedindo a palavra, eu vou ter que pedir desculpas, eu não posso abrir o microfone para vocês, mas se for possível, escreva no chatzinho. O chat é aquele balãozinho que tem do lado direito inferior, bem embaixo da tela, do lado direito tem ali um balãozinho, você clica como se fosse um balãozinho do gibi, você clica ali e você pode escrever e a gente vai receber a sua pergunta, a sua observação, ok? Alguém disse aqui, a Cláudia falou, obrigado, pastor, pelo estudo. Eu que fico feliz demais de poder participar, agradeço mais uma vez o convite do Tiago para ser o professor do Clube da Bíblia e por ter tido a honra de ter todos vocês aqui nessa sala lotada de gente. Deu certo, Tiago? Eu acho que vai dar. Desde já eu queria agradecer, pastor, pela sua boa vontade de ensinar a palavra de Deus, de aprofundar na Bíblia, e está disponível. Eu agradeço demais. Obrigado pela parceria e que Deus nos abençoe. Eu vou Amém. tentar fazer o sorteio aqui. Pessoal, eu peguei uma plataforma aqui na internet e coloquei aqui o link da foto. Vamos ver se dá certo aqui. Deixei ponto de bala. Vamos ver. É para aparecer o nome da pessoa? Ele está sorteando de acordo com quem preencheu lá. Foi a Olha, Tatiele. Tatiele Sena. Tatiele. A gente vai ver se está participando aqui ou não. Isso não foi combinado, na verdade. Só quem está aqui, não é? Vamos ver se a Tati está aí. Tati, se você está, coloca aí no chat. Estou aqui. Vamos tentar fazer um novo sorteio. Eu queria conhecer a Tatiele. Se por um acaso ela tivesse, manifeste aí, Tatiele. O que a Tatiele ganhou, Tiago? Ganhou o livro ou a Bíblia? Ganhou o livro. Beleza.
Muito bom. Parabéns, Tatiana. Livro maravilhoso. Eu conheço esse livro, é simplesmente maravilhoso. Vamos Avança aí. tentar. Vamos para o próximo. Esse era meu medo, de ele só fazer um sorteio. Vamos ver se ele vai sortear de novo aqui. Vamos lá. Deixa eu fazer uma observação. Talvez, gente, vocês vão perceber que nas próximas aulas, hoje eu só usei um pequeno texto para encerrar o nosso estudo. Mas você vai perceber nas próximas aulas que nós vamos ler vários textos da Bíblia. E aí eu quero pedir isso para você. Tenha em mãos a sua Bíblia quando você vir para a videoaula, para o momento do estudo. Eu não tenho Bíblia, o que eu faço? Manda uma mensagem naqueles canais de comunicação que nós apresentamos, manda uma mensagem dizendo, eu não tenho Bíblia e preciso de uma Bíblia para participar das videoaulas. E você vai receber uma Bíblia. Além de não pagar para participar do curso, quem não tem Bíblia vai receber uma Bíblia e é de graça, tá bom? Deu certo, Tiagão? Não deu, Não segunda deu. semana que É vem. porque na configuração inicial lá, eu paguei para participar do sorteio aí para a plataforma. E daí na configuração inicial eu coloquei um sorteio em vez de 3, que era o que eu tinha. E eu achei que era só um teste que dava para testar. O que eu proponho é a gente, no início da próxima aula, bem no iniciozinho, a gente já faz os outros 2 sorteios, eu deixo pronto. Fica um já sorteado e ainda fica mais essa semana o pessoal participar ali. E daí fica para o próximo sorteio. O Caminho a Cristo. Livro e a Bíblia. Próximo sorteio. Top Pessoal, demais. só mais um detalhe antes da gente fechar. Eu já tive bastante aula, assim, vamos dizer, com o pastor Tavella. Meu, o que tá para vir é impressionante, sabe? Eu que já conhecia um pouco da Bíblia, cada vez mais conhecendo e se vai se apaixonando cada vez mais. Então, fica o convite para toda segunda-feira a gente estar participando. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção na vida de vocês. Obrigado, Amém. um abraço. Tiagão, manda o link aqui no chat, porque alguém já pode acessar agora o link para que a gente possa conhecer melhor aqueles que estão conosco aqui no grupo. Então, ponha lá e depois você dispara pelo WhatsApp e também lá pela lista de e-mail, e pelo e-mail. Gente, um grande abraço para vocês. A gente sempre vai procurar terminar a aula às 9h. Hoje, por esses motivos óbvios de ter sido a primeira aula, a gente acabou estourando esses 15 minutinhos. Mas, na medida do possível, vamos ficar ali entre as 8 e as 9 e você segue a sua vida. A Patrícia colocou, nunca tinha tido uma explicação da Bíblia como livro. Muito obrigado. Que legal, Patrícia. Realmente, isso aqui é uma novidade. A gente olhar para a Bíblia como objeto de estudo literário, que coisa legal. O Helder colocou, muito obrigado, pastor, que o senhor abençoe, amém, amém. A Larissa mandou, aí, Larissa, irmã do Tiago, já mandou um abraço aqui, obrigado, Larissa. E a Amanda falou que está ansiosa para a próxima aula. Que ótimo. Amanda, semana que vem nós estaremos juntos, e a Amanda é conhecedora da Bíblia, porque ela colocou ali, mas está escrito na Bíblia que é para a gente não ficar ansioso. Isso aí é um ensinamento de Jesus Cristo, hein? Não é para a gente ficar ansioso. Mas eu entendi o que você quis dizer. É ansiando, desejando profundamente que chegue logo a próxima segunda-feira. Gente, um abraço para vocês, fiquem com Deus, um ótimo restante de semana, e pela graça de Deus estaremos juntos aqui com os amigos que você convidar e com aqueles que o Pai do Céu mandar para se inscreverem nessa última inscrição. Pois não. Desculpa interromper, mas igual uma pessoa colocou ali, se puder fazer uma oração, não sei se todos estão de acordo, às vezes todos professam a mesma fé, mas eu gostaria de ter esse momento de oração e que mais para frente a gente possa também de alguma forma fazer momentos de oração e trocar pedidos de oração. Eu acredito na oração intercessora e ora para a gente uma bênção especial para a nossa semana, pastor. Vamos orar, meus queridos, obrigado. Vamos fazer uma oração. Pai do céu, nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que a gente teve de separar esse tempo para conhecer um pouquinho melhor da Tua palavra. Muito obrigado por toda a liberdade que nós temos nesse país de nos reunirmos, ainda que seja num ambiente virtual, para que a gente possa conhecer mais do Teu amor, do Teu plano de salvação, do caminho da felicidade que o Senhor propõe para nós como Teus filhos. Ajuda, Senhor, nos abençoa nessa jornada, que ela seja muito proveitosa para todos nós. Há muitos ainda, Senhor, centenas de pessoas que poderiam estar aqui conosco e não estiveram nessa primeira aula. Prepara o caminho, Pai querido, que eles estejam conosco na próxima semana e que esse conhecimento possa ser realmente muito significativo para todos nós. Nos dá uma boa noite, manda os teus anjos para nos acompanhar no restante dessa semana. Nós te pedimos tudo isso e já agradecemos, Pai amado. Em nome de Jesus, amém.
Um abraço, gente. Boa noite, fiquem com Deus e a gente se vê semana que vem, se Deus quiser.